A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus queridos irmãos, o nosso precioso e querido irmão, o nome dele é Isaac, espera um pouquinho só, deixa eu ver, Isaac Oliver. Olha que sobrenome bonito, Oliver. Meu querido Isaac Oliver, você é inglês? Oliveira em inglês, Você é inglês, descendente de inglês? Bom, o fato é, ele viu o meu vídeo, Conversa com Paulo Pereira. Quem é Paulo Pereira? Paulo Pereira é um irmãozinho que todos os meus vídeos, ele, com a cara escondida, desse jeitão assim, e dá para duvidar do nome dele, Vai saber se é Paulo Pereira ou não. E ele, mete o cajado na minha cabeça, E ele fala o seguinte, que a palavra, a minha palavra, as minhas pregações nos vídeos, elas não têm virtude, é uma coisa seca. A gente vê, são palavras sem o Espírito Santo, não faz o coração arder, que eu estou que nem o Papa. Fala de Deus, mas não tem vida nas palavras. Parece um morto vivo falando. O que vem de Deus, o coração arde de alegria. Aí ele pergunta, você já viu o irmão Vitório Angra? Não é Vitório Angra, É Vitório Angare, falando, e por aí vai. Agora você não tem esta unção por ser carne, não busca o Espírito Santo, fica blá, 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 blá. E unção nenhum. Então, aqui, veja o que eu mostro nesse vídeo. Eu mostro o seguinte, veja, o Paulo tem o mesmo problema que eu, Eu não sou um grande orador, aquela maravilha. Tem dificuldade, Tem dificuldade. Mas o problema do apóstolo Paulo é o mesmo do meu, se você abrir lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 10, diz assim, lá você lê, Paulo anotou, Porque as suas cartas, dizem, são graves e fortes, mas a presença do corpo é fraca, e a palavra desprezível. Então, Paulo, nesse versículo, ele registrou, ele anotou, inspirado pelo Espírito Santo. Não se esqueçam disso, que a Bíblia toda, ela é inspirada pelo Espírito Santo, Então, o Espírito Santo inspirou Paulo a escrever nesse verso para mostrar para nós qual a opinião da igreja de Corinto a respeito da pessoa de Paulo. Então, o Paulo anotou o seguinte, porque as suas cartas, dizem, são graves e fortes. Quer dizer, Paulo está explicando aqui que os crentes da igreja de Corinto, quando eles liam as cartas de Paulo, eles entendiam que as cartas dele têm uma mensagem forte, uma mensagem clara, precisa, forte. Texto que você lê e fala, puxa, esse cara está falando a verdade. Isso é coisa linda, é isso mesmo. Entendeu? Então, por isso que Paulo anotou, porque as suas cartas dizem quem? Eles, os crentes da igreja de Corinto, são graves, quer dizer, sérias, responsáveis, cheias de conteúdo e fortes, mensagens escritas que mudam a vida das pessoas. Mas segue dizendo, mas a presença do corpo é fraca. Que negócio de presença do corpo é fraca? É o seguinte, tem pessoas, tem homens, tem mulheres, cuja presença impõe respeito. Tem ou não tem? Tem pessoas que entram numa sala assim, e você vê ela chegando e fala, nossa, esse cara aí, ou é presidente da República, é senador de Estado, ou governador de Estado, porque esse cara, entendeu? Porque a presença do cara impressiona. A presença do corpo, o corpo bem estruturado, sadio,
o rosto bonito. Você quer ver isso aí? Liga a televisão, vai ver novela. Assista os filmes lá de Hollywood. Veja os atores principais, não os bandidos, né? Os atores, os heróis das novelas, os heróis dos filmes. Você vai ver, são homens e mulheres de corpo bem feito. A presença física dessas pessoas impressiona. Cara bonita, corpo bem estruturado, né? Por causa disso, porque eles não têm uma presença, a presença do corpo deles não é fraca, a presença do corpo deles é forte. É que interessa para as novelas, interessa para essas empresas que fazem filmes, né? Que os seus atores tenham esse tipo de corpo. Porque essa presença física destes homens, dessas mulheres, os bonitões, aqueles que são saradões, né? Eles atraem as multidões. Não importa o conteúdo da novela, não importa o conteúdo do filme. O cara é bonito, o cara é bacana, o cara impressiona, tal. E a turma vai atrás, né? Vai pagar a bilheteria para ver o filme, só porque o cara é bam, bam, bam. Certamente Paulo não era assim, né? Ele devia ser um cara magricelo, né? Da cara feia, que nem eu, né? A minha cara... Bom, eu já fui moça. Minha mulher disse que eu era muito bonitão, né? Ela gostava de enfiar a mão nos meus cabelos assim, né? Até hoje tem saudade disso, né? E sobrou uns pouquinhos aqui, não sobrou quase nada, né? Entendeu? Mas Paulo, acho que ele era horrível, né? Acho que a turma olhava para a cara dele e falava, nossa, esse cara aí é problema, a cara dele não dá para fazer uma novela com ele, não. Então é isso que eles estão dizendo, que a presença dele é fraca, o corpo é fraco, não impressiona ninguém. E depois eles dizem, né? A sua palavra desprezível, né? Então, que tipo de crente esses crentes da igreja de Corinto? Eram pessoas que nem esse nosso querido irmãozinho, né? Esse nosso irmãozinho aí, deixa eu ver aqui o nome dele, Paulo Oliver, e milhares da congregação, que, veja, gostam dos cultos místicos, né? Gostam das emoções, né? De ouvir pregações do tipo, eu vou te dar, eu vou fazer, eu vou realizar, vou aparecer na sua vida, eu vou te pôr por cabeça e não por cauda, e essas profecias, fora da palavra de Deus. A palavra de Deus ensina isso. O homem de Deus subir numa tribuna e tirar profecia na cabeça de milhares de pessoas, caia na cabeça de quem cair, diabo de quem fugir. Tem um ditado do povão que fala isso? É verdade. Leia na Bíblia, você vai ver que as profecias do Espírito de Deus que procede do Pai, elas tinham direção certa, tinha endereço certo. Você quer ver uma coisa? Veja lá, eu vou procurar aqui na Bíblia porque eu gosto de matar a cobra e mostrar o pau com que eu usei para matar a cobra. Eu vou falar do profeta Ágabo. O que fez esse profeta? Esse profeta, né? Está no capítulo 21 do livro de Atos, versículo 10, diz assim, versículo 10 diz assim, capítulo 21. E demoramos-nos ali por muitos dias, e chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo. Está entendendo? Então veja, Paulo está dizendo, né, que ele estava ali naquela região, né, e chegou esse profeta de nome Ágabo. E o verso 11 diz assim, vindo ter conosco, tomou uma cinta de Paulo. Olha, veja o que o profeta fez. Pegou a cinta de Paulo, depois diz, ligando-se aos seus próprios pés e mãos, e disse,
Isso diz o Espírito Santo. Quer dizer, ele pegou a cinta de Paulo, ele ligou as mãos dele e os pés dele, tá, com a cinta, amarrou e disse: assim ligarão os judeus em Jerusalém o homem de quem é esta cinta. E o entregarão nas mãos dos gentios. Quer dizer, veja, alguém naquela reunião, que tinham vários irmãos, ficou com dúvida: será que a profecia que Deus deu na boca desse homem é para mim? Será que Deus está falando comigo? Não. Todo mundo ficou sabendo o que ia acontecer com o apóstolo Paulo. Entendeu? Pode ver, no Novo e no Velho Testamento, as profecias têm endereço certo, não são assim profecias atiradas sem nenhuma responsabilidade na cabeça de 200, 300, 500 irmãos. Entendeu? Essa não é a maneira do Espírito de Deus agir. Ele não se agrada disso não, tá? Porque no meio disso vai muitas falsas profecias, muitas mentiras. E essa turma aproveita para fazer a cabeça das pessoas, manipulando a mente das pessoas com falsos ensinamentos, com falsas doutrinas. Entendeu? E quando eu falo a verdade, todo mundo fica aí escandalizado, como o nosso precioso irmão, né? O Isaac Oliver, né? Ficou escandalizado, acho que não é desse jeito, entendeu? Mas é desse jeito mesmo que o Espírito de Deus gosta de operar. Agora veja, e o Espírito de Deus não fala com as almas dentro de uma congregação? Claro que fala. Fala porque você está metendo ele nessa saia justa. Você decidiu, pela fé, você decidiu ouvir uma palavra da parte de Deus na boca daquele homem. E ele vai honrar a sua palavra, muito embora ele não goste desse sistema, que é um sistema fora da vontade de Deus. Entendeu? Você vai ouvir, mas dita a profecia a teu respeito, a palavra dele que ele quer falar contigo, que você pela fé pediu, e ele vai cumprir, ele vai honrar a sua promessa, ele vai embora, porque ele está passando longe desses homens. Né? E você no primeiro culto, vai levantar lá e vai testemunhar que a palavra falou com você. Agora, quando ela não se cumpre, você não vai falar lá na frente, você devia ir lá na frente, também testemunhar, né? Irmão, eu confiei na palavra que Deus falou na boca do servo de Deus aí, ó. Não aconteceu nada. Você não vai lá na frente falar por quê? Porque você devia fazer também. Entendeu? Lá na frente, ó, eu confiei, a palavra disse que ia acontecer isso, aquilo, e não aconteceu nada. Entendeu? Por que você não faz? Porque você sabe que você vai tomar um couro, né, desses fanáticos religiosos. Mas a realidade é essa. O Senhor Jesus mandou ir e ensinai. Não é para fazer isso que eles fazem na tribuna, ficar fazendo profecias em cima de profecias. O ministro tem que subir lá na tribuna e ficar profetizando o tempo todo, profetizando. Que é isso? Não é assim. Veja lá as instruções de Paulo em 1 Coríntios. Se houver profetas, que profetize 2 ou 3. Se os outros julguem. A profecia é para ser julgada, se ela procede de Deus, se é verdade ou não. Entendeu? Não fazer isso que vocês estão fazendo. E tem outra coisa também. Se você no final do culto lá chegar lá e falar alguma coisa do que ele falou, você censurá-lo. O irmão pregou isso daí, mas isso não é verdade, está fora da palavra. A Bíblia não ensina isso. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai dar uma dura em você. Vai dizer, que é isso? Você está blasfemando da palavra de Deus que Deus deu na minha boca. Que conversa é essa? Se a palavra de Deus diz que a profecia é para ser julgada, leia lá no Novo Testamento, no 1 Coríntios. Se houver profeta, profetiza. Eu vou até procurar para dizer o verso para você. Vou lá, Léo. Profetize 2 ou 3. E os demais juntos. Aqui, ó, já achei aqui, ó.
Está em 1 Coríntios capítulo 14, verso 29. E falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Toda a profecia para ser julgada. E nisso não tem condenação alguma. Sabe por quê? Porque Deus não te quer como um idiota, indo atrás de falsos profetas, mentirosos e enganadores. Por isso, toda a profecia para ser julgada com o quê? Com a Escritura Sagrada, com a Palavra de Deus. Ver se é verdade ou não. Tá? Então, mas eles não vão fazer isso. É o que você vê lá no livro de Atos, capítulo 17. Vamos abrir lá Atos, capítulo 17, versículo 11. Vamos ver o que diz lá. Veja bem. Os crentes de Bereia. Os crentes de Bereia. O que acontecia? É o seguinte. O Espírito Santo mandou que Paulo, Lucas anotasse, escrevesse, para nossa informação e o nosso conhecimento, tá? O que o próprio Deus pensa de crentes que examinam e conferem tudo que a pessoa está pregando, se é verdade ou não, e vai questionar, e vai perguntar, vai querer saber. Deus considera estas pessoas mais nobres, mais especiais, mais de acordo com a vontade de Deus. Veja lá, o versículo 11 diz assim: ora, estes foram mais nobres dos que estavam em Tessalônica. Então veja, o Espírito Santo mandou Lucas anotar que estes da cidade de Bereia, eles eram mais nobres do que os crentes da cidade de Tessalônica, que era uma cidade vizinha da cidade de Bereia. Por que eles eram mais nobres? Porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras, examinando cada dia nas Escrituras, a ver se estas coisas eram de fato assim. Tá? E muitos deles perguntavam para o apóstolo Paulo: irmão Paulo, você pregou desse jeito, você falou isso, eu não estou entendendo. Não estou achando isso na Bíblia, não estou achando na palavra de Deus. O que é isso? E Paulo então explicava para eles. Tá? Essa é a atitude de um homem de Deus, tá? Um servo de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Se alguém te questiona a respeito de alguma coisa que você pregou, ele explica. Tá? E o que vai acontecer com você? Se você não entendeu, você vai aprender, porque ele vai te ensinar, ele vai te explicar, ele vai te esclarecer. E se você estiver certo, o que você estiver observando na pregação dele, dizendo para ele: você errou porque você disse isso, isso e isso. Se ele é um homem de Deus, ele humildemente vai te agradecer, vai dizer: ô irmão, Deus te abençoe, irmão, olha, eu realmente estava pregando errado, isso aí está errado, a palavra de Deus não ensina isso, Deus abençoe, irmão. Não, mas eles não fazem isso. Eles vão dar duro em você, eles vão dizer que você está blasfemando da palavra de que Deus deu na boca dele. O que não é de verdade. A palavra de Deus só procede de Deus, tá? Quando ela confere o que está registrado aqui. Tá? E isso eu não estou falando nada estranho, viu, seu Isaquinho, Isaquinho, meu mineiro, viu? Isso é da nossa doutrina, não estou falando novidade nenhuma, está aqui, ó. O primeiro ponto de doutrina: faça favor, não seja um fanático religioso e um cego. Abre o seu inário, vai lá ler nos 12 pontos de doutrina, que a Bíblia é a nossa única e perfeita guia de fé e conduta. Guia de fé, Isaquinho, é aquilo que você deve acreditar. E guia de conduta é a Bíblia. O que a Bíblia diz é aquilo que você deve fazer. Não é a boca desses homens. Que esses homens estão falando na tribuna muita coisa apartada do ensino da palavra de Deus. Tá? Entendeu? Então, Paulo tinha essa dificuldade, a mesma da minha, né? A igreja de Corinto considerava dele uma palavra desprezível. Caramba! Pela madrugada. O nosso irmão Paulo Pereira, ele está dizendo que eu não tenho unção, que a minha palavra, né,
é uma palavra da carne, né? Que ela não abre o coração com alegria, né? Que eu não busco o Espírito Santo, é muito blá blá blá, parece um papo. Mas veja o comentário dele, não diz que a minha pregação é desprezível. Não, ele não diz isso. Ele fala uma porção de coisas que desqualificam a minha pregação. Mas ele não diz que a minha pregação é desprezível. Quer dizer, os crentes de Corinto estavam interpretando a pregação de Paulo como pior do que a minha. Porque a minha, pelo menos, não é desprezível. Mas os crentes de Corinto consideravam a pregação do apóstolo Paulo uma palavra desprezível. Entendeu? Agora, vamos ver quem foi o apóstolo Paulo. Veja, o apóstolo Paulo, o Senhor Jesus mandou que o Espírito Santo, o Espírito Santo registrasse nas Escrituras, né? Viu, Isaac Lovell? A Bíblia é toda inspirada pelo Espírito Santo, viu? Então mandou que registrasse que Paulo é um vaso escolhido, quer dizer, um vaso especial escolhido por Deus para o serviço da pregação do Evangelho. Esse testemunho está lá registrado em Atos capítulo 9, versículo 15. Veja o que aconteceu lá em Atos 9, capítulo 15. Vamos lá ver. Atos, capítulo 9. Diz assim, Paulo estava em Damasco, né, cego, na casa de um homem chamado Judas, né? Ele mandou Ananias fosse lá na casa desse homem chamado Judas e vá lá e imponha a mão sobre ele para ele que torne a vir. Então Ananias respondeu: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, acerca de Paulo, que quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais, dos sacerdotes, para prender a todos os que invocam o teu nome. Aí o Senhor Jesus disse para Ananias: disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Um vaso escolhido. Um vaso escolhido. Olha, presta atenção. O Senhor Jesus não disse isso a respeito de Pedro apóstolo. Ele não falou isso a respeito de João, né? Apóstolo também. Ele não falou isso a respeito de Judas, não o que traiu o Senhor, não. Judas, o que tem uma carta de um capítulo na sua Bíblia, ele não disse isso também. E isso também a respeito dos demais apóstolos do Senhor, ele não disse isso. Mas a respeito de Paulo ele falou: este é um vaso escolhido por mim. Vaso escolhido. Está entendendo? E os crentes lá da cidade de Corinto achavam que a palavra dele é desprezível. Fiquem sabendo vocês, eu também sou um vaso escolhido para pregar o Evangelho para vocês, tá bom? Deus me tirou do meio dos índios, das nações indígenas, para pregar o Evangelho para vocês, índios da nação chamada Congregação Cristã no Brasil. Lá nas nações indígenas, onde eu fui levar o Evangelho, lá só tinha um feiticeiro. Diferente na congregação que tem milhares de feiticeiros, agulheiros, prognosticadores, amaldiçoadores. São todos homens e mulheres mentalmente manipulados para pensar e agir dessa maneira. Veja os meus vídeos, os comentários que estão apensos aos meus vídeos, e você vai ver homens e mulheres com a sem-vergonhice da cara escondida e usando um nome falso para me agredir, ofender, maltratar, insultar, caluniar. Homens e mulheres que, evidente que um homem e uma mulher que procede dessa maneira, são homens endemoniados, mulheres possuídas de demônios.
e que estão aí dentro da congregação, para cima e para baixo, né? Põe a capinha de crente, né? Ó, paz de Deus, viu, irmão? Paz de Deus, viu, irmão? Vai na igreja, na congregação, vê a palavra, glória a Deus, glória. Faz oração que até o tempo trepa. Entendeu? Mas fora dali, o cara é sem vergonha, safado, mentiroso, falso profeta, endiabrado, tá? Hipócrita, tem a cara, máscara de crente, mas o coração dele é coração de cheio de demônios, é víbora na presença do Senhor. Como nesse vídeo aí, conversando com o Paulo Pereira, você vai ver o sujeito da congregação, não tenha dúvida não, é irmão aí da congregação, irmãozinho nosso aí, tá? Tem a coragem de usar a minha imagem, grafar o meu nome e fica ofendendo as pessoas. Bem, meus queridos irmãos, eu sinceramente peço a vocês perdão por aquilo que eu vou apresentar agora. O comportamento de um irmão, e ele usa palavras imorais com pessoas que veem os meus vídeos e, de certa maneira, compreendem as coisas que eu estou falando. E ele, então, usa como se fosse palavras imorais, ofensivas, agressivas, como se fosse eu que estivesse fazendo estas coisas, fazendo tudo isso no meu nome, gravando o meu nome da maneira errada e usando a minha imagem. E também uma irmã reclamou, fez até um vídeo reclamando de que eu tinha dito que eu tinha um vídeo para publicar ela dentro de um carro com 2 homens fazendo sacanagem, né? Então esse é o tipo de crente, infelizmente, que a congregação está cheia. E eu entendo que uma igreja que não torna as pessoas melhores não é uma igreja cristã. Uma igreja verdadeiramente cristã tem que tornar as pessoas melhores. E é o que não está acontecendo em nosso meio. São pessoas fanatizadas, alucinadas, mentalmente manipuladas e que cometem crimes em nome de Jesus, em nome de Deus. Isso é diabólico, diabólico. Agora, então, por isso eu peço, me perdoe o que você vai ouvir agora nos próximos minutos, porque é imoral demais. Irmão Jair, a paz de Deus. Irmão Ronaldo aqui de Maringá, da Congregação Cristã Renovada. Irmão Jair, eu tinha um perfil no YouTube por nome de Mr. Harry Cavalheiro, e num vídeo eu quero dizer que eu acho que algum hacker roubou a conta do YouTube do irmão, porque o irmão me maltratou muito, me chamou de homossexual, me chamou de gay, que era pra mim ir aí pra você dar um jeito no meu cozinho, e enfim, outras coisas mais. Eu não acredito que é o irmão, eu creio que alguém hackeou a sua conta no YouTube e está colocando o irmão em problemas lá, viu? E não só comigo, também teve outros irmãos lá com o irmão, que essa pessoa, que eu não acredito que seja o irmão, atacou outras pessoas com essa intuição, dizendo inclusive que o irmão vive com outro homem, que largou sua esposa, que perdeu o ministério de ancião na MCCB porque o irmão se envolveu com outro homem. Eu queria que o irmão investigasse, porque eu acho que alguém hackeou tua conta no YouTube e tá comentando algo que eu não acredito que venha do irmão, porque o irmão é um homem muito preparado. Eu gostaria que o irmão investigasse isso daí. Ofendeu até uma irmãzinha aí, porque a irmãzinha achou que eu estava falando a verdade. O meu irmão casado, ele até dizendo para essa irmã que queria que mandasse um vídeo para mim, onde ela está fazendo sacanagem com dois homens dentro de um carro. O sujeito não tem nem temor de Deus para destruir um casamento. Eu não me incomodo que vocês me agridam, não, a meu respeito.
eu me sinto abençoado quando eu sou ofendido, maltratado, agredido, insultado. Pode baixar o cajado na minha cabeça. Não tem problema nenhum, eu me sinto abençoado. Sabe por quê? Eu confio no Senhor Jesus. Ele falou o seguinte, presta atenção. Vou abrir a Bíblia novamente, né? Vou dizer assim. Aqui, ó. Injuriarem, mentindo, disserem todo mal contra. Aqui, ó. Diz assim, ó, Mateus capítulo 5, verso 11, assim. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. O verso 11, aqui está a mensagem. Porque eu me alegro, ó, quando Isaac, Oliver, por favor, eu te agradeço que você meteu cajada na minha cabeça. E ó, me insultar, agredir, ofender por causa das coisas que eu estou falando, eu me sinto feliz, tá? Ó. Deus abençoe. Olha, eu beijo as mãos daqueles que me atiram pedras. Tá? Fico feliz, não me ofende não, pode baixar o cajado. Verso 11 diz assim, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Verso 12, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Presta atenção, Paulo, Isaac Oliver, diz aí, ó. Porque é grande o vosso galardão nos céus. Meu amigo, quando você me ofende, me agride, me maltrata, você está me premiando, porque naquele dia, quando eu me encontrar com o meu Deus, eu vou receber recompensa, galardão, medalhas, prêmios, honrarias, reconhecimento. Porque vocês aqui, vocês me agrediram, me ofenderam e maltrataram. Ótimo! Pode continuar, um pau aí, que é bênção na minha vida. Depois ele ainda explica, Jesus ainda explica. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Está entendendo? É assim que aconteceu o tempo todo. Leia o Velho Testamento. Eles mataram os profetas, perseguiram os apóstolos, mataram os apóstolos. Os apóstolos, o único que não foi morto, que morreu de velhice, foi o apóstolo João. E veja, eu sou obrigado a falar com vocês, tá? Porque o Senhor Jesus, no verso 13, diz assim, vós sois o sal da terra, eu sou o sal da terra. Tá? E diz assim, se o sal for insípido, quer dizer, o sal for sem sabor, com que se há de salgar? Para nada mais pressa, senão para lançar fora e ser pesado pelos homens. Eu sou o sal da terra, tenho que salgar. A minha palavra é salgada, está ótimo, ó. Beleza, é assim, tem que continuar. Tem que ter sabor, tem que ter sabor. Gostou ou não gostou, está com muito sal, pouco sal, não importa, mas tem que ter sal. Depois assim, vós sois a luz do mundo. Tá? O que a gente faz com a luz? A gente coloca no melhor lugar para que ela ilumine tudo. É assim que eu estou fazendo. Metendo cacete nessas crenças mentirosas, nessas crenças falsas para mostrar a verdade. Tá bom? Então é assim, mas eu entendo o seguinte, tá? Que igreja que não torna as pessoas, você melhor, não é uma igreja cristã. Cristianismo é para você ficar melhor, ser um homem melhor, uma mulher melhor. Entendeu? E agora me explica para mim. Se vocês, faça o teste, se você for aí no site de uma igreja qualquer, dos batistas, dos metodistas, dos presbiterianos, essas igrejas, você chega lá, metendo o cacete na doutrina dele, nas crenças deles, eles vão te responder com educação, mostrando a cara, com o seu nome verdadeiro, e vão te ensinar por que ele acredita daquele jeito. Você vai aprender mais alguma coisa. Eles não vão sair por aí te ofendendo, te agredindo, te insultando, maltratando. Não. Agora, na congregação, é diferente. A grande maioria faz isso. Com a cara escondida, um nome falso. Insulta, agride, a pessoa ofende, maltrata. Então, sabe que é a prova que esse sistema religioso, onde você ouve só pregações místicas,
mas você não vê verdade nenhuma, é vazia de verdade, é só misticismo, mexendo com o emocional das pessoas. Eu vou fazer, eu vou te dar, porque eu sei o quê, mas não tem conteúdo, não tem verdade, as verdades da Bíblia e da nossa doutrina, porque a nossa doutrina diz que, aqui ó, abra seu inário, vai lá no primeiro ponto da doutrina aqui, que ela é a nossa única, aqui ó, única e perfeita guia de fé e conduta. Quer dizer, guia de fé é o que a Bíblia diz, é o que você deve acreditar. E guia de conduta é o que a Bíblia diz, é o que você deve fazer. Então, com pregações fora do que a Bíblia diz, e mexendo no emocional das pessoas. Isso, em vez de tornar você um homem, uma mulher melhor, mais compreensiva, mais amorosa, mais inteligente, mais humana, torna você um monstrego, um endemoniado, um possesso, um falso profeta, como esses homens são também, falsos profetas. Fique sabendo, o profeta verdadeiro, ele pauta suas pregações no ensino da palavra. Tá? O Senhor Jesus mandou, ide e ensinai, fazei discípulos. O que é fazer discípulos? Olha, implica numa relação, alguém que ensina e alguém que aprende. Não mandou ide e ficar profetizando por aí, aos quatro cantos da terra. Isso não existe. Isso não existe. Então esse sistema é perverso, e a prova está aí, que os homens e as mulheres, a grande maioria, são todos eles possessos, endemoniados, pessoas que nem têm coragem de, mostrando a cara e falando o seu nome verdadeiro, ofender e agredir as pessoas. Não faz isso com a cara escondida e nome falso. Cambada de nego possesso e endemoniado. Entendeu? Porque o crente verdadeiro não faz isso. Olha, veja bem, eu não estou dizendo que no seio da congregação não existam pessoas boas. Eu conheço homens e mulheres maravilhosos, tá? Homens e mulheres maravilhosos tem muito, mas a grande maioria não é assim. A grande maioria é tudo uma cambada de crente falso. Vão parar no inferno, porque um homem que vive esse tipo de vida vai parar no inferno. Não crê no Senhor Jesus, não crê na sua palavra, não crê no seu sacrifício. É um seguidor da boca do homem, de um sistema religioso, que apostatou das suas doutrinas originais. Onde é que o cara vai parar? Um cara desse vai parar no inferno mesmo. Já está na mão do diabo, dominado por eles, mentalmente manipulado. Entendeu? Então, eu estou dizendo, crentes que tiveram aí, cresceram dentro de uma família organizada, e que tiveram a felicidade de ter pais e mães, homens e mulheres presentes na vida dos seus filhos, sabe? O que eu quero dizer é o seguinte, que o menino, a menina cresceu debaixo da orientação de um pai e de uma mãe, que lhes ensinaram, às vezes não conheciam a Bíblia, não sabiam nada da Bíblia, mas tinham a noção básica de como se educa uma criança, orientando, ensinando, corrigindo, disciplinando, entendeu? Cresceram e se tornaram homens e mulheres com caráter, com dignidade, com respeito pelas pessoas. Quando eles conhecem da congregação, eles vão lá para dentro e continuam o que eles vieram do mundo lá de fora, que aprenderam dentro das suas casas. Mas muita gente não tiveram essa sorte, né? Pais e mães, sabe, com vícios, aí, pais e mães em conflito, né? E, às vezes até são filhos do segundo ou terceiro casamento, que cresceram uma vida sem disciplina, sem orientação, sem educação. Muitos deles meninos de rua, meninas de rua. E conhece a congregação lá por meio. Em vez de ensinar esses moços, essas moças, esses homens, essas mulheres, a se tornarem homens melhores, mulheres melhores, não. Fica com esses cultos místicos, com pregações e doutrinas humanas, divorciados do ensino da palavra de Deus. E fique sabendo, nos últimos 70 anos, mataram milhares de pessoas, destruíram milhares de famílias, entendeu? E por causa que é uma igreja que não ensina nada a ninguém. Onde ninguém aprende, não ensina nada, ninguém aprende nada. E vira essa confusão. Por isso, esse nosso querido irmão Isaac Oliver, ele manifestou o seu comentário, ele diz assim: não acho
né? Tá bom. Então, para esse vídeo por aqui, né? Tá aí ao vivo e a cores uma resposta para o nosso querido irmão Oliver, campeão, ponta esquerda do timão. Oliver, aconselho a você, tá? Se arrependa, se converta, cria no sangue derramado na cruz do Calvário para a salvação da sua alma e seja um crente bereano. Tá? Tudo que você escuta desses homens aí, abre e confira na Bíblia para ver se é verdade. Né? Se for verdade, beleza, que lindo, que coisa. Compartilhe com as pessoas. Encontrando alguém, você fala, puxa, eu congreguei ontem, ouvi uma palavra assim, 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 coisa linda e tal. E você vai abençoar as pessoas. Mas, se não confere com a Bíblia, joga no lixo, porque é do diabo, é do homem, não tem nada a ver com o Senhor. Tá? Então, veja bem, meu querido irmão, minha querida irmã, eu estou falando a verdade, mostrando dentro das Escrituras o que a Bíblia diz. Tá? E quais são as nossas verdadeiras doutrinas? Que nada disso que você está crendo, está ensinando aí não, né? Aqui, os 12 pontos de doutrina. Aqui está a nossa doutrina. Eles não estão pregando a verdade da palavra de Deus, entende? Estão apostatando da doutrina. Então, está vendo que eu estou falando a verdade? Divulgue os meus vídeos nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, lá nas comunidades do Google+, e se inscreva no meu canal do YouTube, tá bom? Fiquem todos na paz gloriosa do nosso Deus, né? Sempre no precioso nome de quem? De quem? É do Senhor Jesus. Amém?